do céu. Então João, agora como apóstolo, vivendo e andando pessoalmente com Jesus, ele pôde ver Jesus, um homem como nós, com possibilidade de pecar, mas não pecou. Homem de trabalho, experimentado. João teve o privilégio de todos, e se não todos, quase todos os sermões de Jesus, ele está próximo, sentado aos pés de Jesus, ora ao lado de Jesus, escutando, participando e tirando as suas dúvidas com o próprio mestre. João, irmãos, esteve presente no dia do primeiro milagre de Jesus, na festa de Caná. João esteve presente quando Jesus então transformou a água em vinho. João também esteve presente quando Jesus, no meio da multidão, parou para socorrer e curar uma mulher que sofria do fluxo de sangue. Acredito que João também estava entre eles, que entrou para dentro da casa de Jairo e viu Jesus ressuscitando a sua filha e devolvendo ela com vida para o seu pai. João esteve em momentos em que Jesus também expulsou o espírito que atormentava aquele homem que ficava nos sepulcros, aquele homem que trazia problema para a sociedade e que depois de liberto estava aos pés de Jesus em perfeito juízo. Acredito eu que naquele grande sermão em que a multidão deu as costas e foi embora da presença de Jesus, porque não conseguiam ouvir verdades que ele estava pregando, eu acredito e sei que João foi um dos que ficou, e no seu coração ele também disse: para quem iremos nós, se o Senhor, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Mas João também viu Jesus sendo preso por injustiça. O julgamento de Jesus foi o mais injusto da história. Mudaram as leis, mudaram o tribunal, mudaram o julgador, com o propósito único e exclusivo de condenar Jesus sem provas, de acusar Jesus sem nenhum merecimento, para cumprimento da palavra. E João estava ali, presente, contemplou sofrimento, prisão, crucificação, açoites que Jesus sofreu ali antes, da crucificação. Então João, ele presenciou momentos bons da história de Jesus. João esteve presente o tempo todo na biografia de Jesus. Por isso que o Evangelho de João é um dos mais completos, porque ele andou com Jesus, ele viu, ele testemunhou. Mas João também chorou junto com Jesus. João também entristeceu ao ver a injustiça com qual eles julgaram e condenaram Jesus. Mas João teve também o privilégio de ser o único apóstolo que não foi crucificado, nem foi degolado, ou morreu de uma dessas mortes aí. A história conta que João morreu de velhice, de uma das igrejas ali da Ásia, ou nas proximidades da Ásia. E João, então, por perseguição, ele foi preso e julgado, depois de tomar um banho de azeite quente na ilha de Patmos, para que ali ele fosse também ou devorado por uma besta fera, ou morresse ali de fome, de sede, de qualquer uma outra coisa. Mas foi aqui, na ilha de Patmos, que João teve a segunda experiência com Jesus. Irmãos, que alegria de João, que teve a primeira experiência de andar com o mestre, de ser apóstolo do mestre. Mas agora a segunda experiência, ele nos conta que quando ele foi arrebatado em espírito, ele não está dizendo que foi no céu, como muitos aí, vai no céu, abre gaveta, fecha gaveta, e vê tanta coisa, outros vão no inferno, e vê até o Michael Jackson no inferno. Tem uma mulher dizendo que foi lá e viu. Não, João fala: eu fui arrebatado em espírito. E ele conta, irmãos, que quando ele foi arrebatado em espírito, ele viu uma voz, como que falava com ele, uma voz de um semelhante ao Filho do Homem. E ele, quando ele olhou para trás, ele viu
estava vestido com vestes de sacerdote e de rei. E ele continua dizendo, ele não só tinha vestes de sacerdote e de rei, ele tinha o seu cabelo como cabelo de lã e mais alto do que a neve. Ele está dizendo, ele era sacerdote e rei, mas ele era santo e santo para todo sempre, para cabelos brancos e como alto como a neve. E ele continua dizendo, olha, e ele também tinha olhos como chamas de fogo. O que ele está dizendo? Olha, o fogo, ele penetra qualquer metal. O fogo é capaz de penetrar qualquer metal. Quando ele fala, olha, ele tinha olhos como chamas de fogo, ele está dizendo, olha, ninguém podia escapar dos seus olhares, porque ele contempla todas as coisas. O salmista Davi disse aí, ninguém pode fugir da presença dele. Se eu subir nas maiores alturas, ele está lá. Se eu descer nas maiores profundidades, ele também está lá. É ele que nos sonda e conhece os nossos pensamentos. Irmãos, João está dizendo, olha, ele vê todas as coisas. E como ele fala assim ainda, olha, e eis que os pés dele eram semelhantes como bronze e polido como refinado numa fornalha. Ele está dizendo, olha, os pés dele eram polidos como o bronze. João está dizendo, olha, ele é sacerdote, ele é rei, ele vê todas as coisas e ele é muito forte. Quando ele fala que as pernas dele eram como latão reluzente ou bronze polido numa fornalha, irmãos, nós estamos firmados em nossas pernas. Ele está dizendo, olha, o ser que falava comigo, ele não é só forte, ele é todo poderoso, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E ele continua dizendo assim, olha, e a voz dele era como voz de muitas águas, ou voz de cachoeira. Irmãos, da nossa voz é que emana autoridade. É a sua voz, é quando você abre a boca, é quando você fala, é que você reflete ou emana autoridade. O que João está dizendo numa linguagem figurada? O ser que falava comigo, ele é bem diferente daquele que eu andei com ele pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, porque ele é sacerdote, ele é rei, ele vê todas as coisas, ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele tem toda a autoridade. Aleluia! E Jesus, irmãos, antes de subir aos céus, ele diante dos discípulos e de uma grande multidão, ele diz, é-me dada